Você já percebeu que a natureza nos atrai? As coisas criadas, as obras de Deus da criação, elas falam conosco? Já percebeu que as coisas mais fotografadas do mundo são as naturais? O sol, o mar, as montanhas, os animais ganham de longe se houvesse qualquer concurso de fotografia. Você também já percebeu que quando uma pessoa está estressada ou está procurando refletir, esclarecer sua mente, seus pensamentos, ela está buscando escapar do estresse, se encontrar, normalmente ela procura um contato com a natureza? Já percebeu? Quem aqui nunca já não saiu de casa para andar no parque, para espairecer, para arejar os pensamentos? Ou pegou o carro e foi lá para a Baixada, para o litoral, para andar na praia, para olhar o mar às vezes, nem para entrar na água, só para olhar o mar. Ou colocou uma roupa apropriada e foi subir uma montanha. Já percebeu? Pois é, o que é isso? O que na natureza atrai tanto o ser humano? Eu acho que você já deve ter a resposta, mas vamos ver aqui o que diz o Salmo 19. Está escrito: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É outro aqui, fazendo um parêntese, é outro fenômeno também mundial, universal, que o ser humano, quando busca uma esperança, uma ajuda, uma resposta, ele olha para o céu. Já percebeu? Quando nós estamos desanimados, nós olhamos para os pés, olhamos para o chão. Mas quando buscamos esperança, levantamos o rosto para os céus e olhamos o céu azul ou a noite estrelada. É como se estivéssemos buscando, é como se o nosso corpo, os nossos olhos instintivamente soubessem de onde vem o nosso socorro. O Salmo está dizendo: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Até os ateus fazem isso. Até os ateus, nem eles podem negar que, apesar de dizerem que não creem em Deus, são atraídos pela natureza, pelas obras naturais, as obras das mãos de Deus. Claro que eles não acreditam que sejam obras das mãos de Deus, mas eles não conseguem não buscar essas criações, não é que nós sabemos que são criações de Deus. E continuando o Salmo, diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, com o passar dos dias, com o passar das noites, as coisas vão se esclarecendo para nós. Aquilo que era cinzento, nebuloso, um ano atrás, hoje está claro para nós, não é isso? Aquilo que 10 anos atrás você não entendia, hoje você provavelmente já entende muito melhor. Porque um dia foi fazendo declaração a outro dia, uma noite a outra noite e assim por diante. E por isso que você não deve ficar preocupado se você está passando por uma situação agora que você não entende. Você está confuso, pensando assim: meu Deus, o que está acontecendo? Não se preocupe, olhe para o alto, olhe para Deus. Olhe para os céus. Porque cada dia após o outro, se você permanecer olhando para ele, você vai ver que as coisas vão começar a se clarear para você, pois assim está determinado. Versículo 3 do Salmo 19 diz: não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Quer dizer, Deus fala de todas as formas, em todos os lugares, naturalmente para quem tem ouvidos para ouvir. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Isso está escrito nos Salmos. Eu vou agora
ao livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, pois Paulo também, falando aos cristãos romanos e falando àqueles que não conheciam a Deus, pois em Roma se cultuava os prazeres, se cultuava o César, o imperador, o império, a força, né, militar, enfim, se cultuava os deuses pagãos. Então, havia uma pergunta entre os cristãos, entre os que eram convertidos: qual a esperança para essas pessoas? E se uma pessoa morrer sem ouvir o evangelho, qual a esperança que tem para ela? Deus vai culpá-la se ela nunca ouviu falar da existência dele? Então Paulo escreveu respondendo a essa dúvida, dizendo assim, no versículo 20, capítulo 1, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus se revela nas coisas que estão criadas, que Ele criou. Deus fala pelo céu, pelas estrelas, não na forma de horóscopo, não é isso. O diabo deturpou essa verdade, levando as pessoas a acreditarem em horóscopo, em signo. Não tem nada a ver com signo nem com horóscopo. Deus fala através da sua criação, exibindo o seu poder, a sua majestade. Porque no universo, por exemplo, se observam leis que sustentam, leis que mantêm o universo em perfeita harmonia. O ser humano pode calcular e saber quando haverá uma eclipse lunar, solar. Ele pode saber o dia, a hora exata. Por quê? Porque o Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, tudo está obedecendo a leis. Leis. E como você que pensa vai concluir, se há leis, existe um legislador. Não foi o ser humano que criou essas leis que sustentam o universo, as leis que determinam os dias, as horas, as estações do ano, as leis que mantêm o Sol, a Terra, os planetas, as estrelas no seu devido curso. Não foi o ser humano que criou essas leis, o ser humano apenas descobriu essas leis. Então, quem criou essas leis naturais? Não é? Você acha que o acaso pode criar alguma lei? Você acha que um acidente pode criar uma lei que não falha? Então, era isso que Paulo se referia quando ele dizia: o seu eterno poder, a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, é só a pessoa pensar só um pouquinho, avaliar só um pouquinho, que mesmo se ela nunca pegou uma Bíblia nas mãos, mesmo se ninguém nunca pregou para ela, e aí responde-se aquela pergunta: bispo, o que vai acontecer com aquelas pessoas que nunca foram alcançadas pelo Evangelho, mas já morreram, e etc, etc. Ora, elas tiveram testemunhas, no mínimo, as testemunhas da criação de Deus. No mínimo elas tiveram isso. Então elas vão ser julgadas diante daquilo que elas tinham à sua disposição. Mas o ser humano prefere atribuir essas coisas ao acaso, a uma explosão, um acidente, a deuses que ele criou, e não ao poder maior, a criação de Deus, que está claramente exibida para todos verem, se assim quiserem. A razão por que muitos não reconhecem o poder de Deus na natureza é porque a próxima conclusão, depois disso, se a pessoa reconhecer não existe um Deus, então a próxima conclusão é: eu tenho que obedecer a esse Deus. Eu tenho que seguir a sua palavra. E a maioria não quer isso. A maioria não quer obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus. Por isso é mais fácil dizer que ele não existe, pois eu não tenho que obedecer quem não existe.
Se eu tiver que reconhecer que ele existe, então eu tenho que fazer algo a respeito dele. Se ele é o Criador, se ele me criou, criou tudo que existe, se as leis dele regem todo o universo, então elas devem reger minha vida também. Isso é o que fica claro. Isso é o que uma cabeça pensante conclui. Mas as pessoas preferem, muitas delas, preferem dizer, não, eu acho que não é isso não. Preferem buscar deuses imaginários ou então fazer de si mesmo o seu próprio Deus. Mas, como diz o texto sagrado, elas estão inexcusáveis. A natureza fala por Deus. E quando você sentir essa vontade de ter um contato com a natureza, quando você ver a foto de alguém e subir uma montanha, sabe, alguém que não é religioso de nenhuma forma, mas ela sente uma conexão com as coisas naturais, com os animais. Quando você vê aquela pessoa ali buscando esse contato, saiba que dentro dela há uma sede de conhecer a Deus. Talvez ela só precisa de um empurrãozinho, alguém para falar para ela o que realmente está por trás daquela sede, daquele desejo, daquela busca que ela tenta cumprir na natureza, mas infelizmente não se satisfaz completamente. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.